E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo, estamos no capítulo 34, com os recém-chegados do umbral. No programa passado, nós comentávamos sobre a atitude equivocada de André Luiz, da sua curiosidade mórbida, vamos dizer assim. Uma curiosidade que já está extrapolando o normal. Nós lemos a pergunta de 903 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se é errado a gente observar o comportamento dos outros, né, o defeito dos outros. E aí os espíritos disseram que não, na medida de quando a gente pode aproveitar para mudar o nosso próprio. Só nessa situação não tem problema a gente observar, quer dizer, não tem muito problema. E os espíritos dizem que quando a gente critica, muito interessante isso, né? Quando a gente critica muito uma pessoa em determinado ponto, que a gente se esforce também com a mesma veemência a se comportar de maneira diferente. É muito interessante. Mas para isso tem que reconhecer que se comporta de errada também, porque o problema, às vezes, muitos de nós, a gente vê a crítica no outro, mas acha que a gente não faz. Não, isso não faço. Não faço. O problema é esse. Esse que está ao fundo de tudo. O autoconhecimento, o grande segredo que os espíritos nos dizem, né? Conhece a ti mesmo, disseram, os espíritos responderam a Allan Kardec. Qual o meio que mais leva o homem, mais rapidamente leva o homem a um estado de perfeição, a um estado de melhora íntima? É o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. O que é isso? Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou isso, eu sou por causa disso. Mas quando não conseguir ver isso, o que eles orientam? Haja de maneira contrária. Já que você não consegue reconhecer que você também age de maneira contrária. Está dizendo que o outro é avarento, seja generoso. Então, eles já dão um roteiro, já dão uma dica, porque já nos conhecem, sabe que a gente não reconhece mesmo. O próprio Cristo nos falou, né? E nessa pergunta, a resposta termina com a frase de Jesus: por que você vê o cisco no olho do teu irmão enquanto você tem uma trave no teu? Mas enquanto a gente não reconhece isso, vamos procurar fazer o contrário. Se a gente critica um comportamento no outro, vamos mudar o nosso. Depois a gente conversou também sobre a questão de ser ou não um bom religioso. O que é ser um bom religioso? Porque para essa senhora e para muitos de nós, a gente precisa ter consciência disso, que o bom religioso não é só ter o rótulo e só se comprometer com os atos exteriores da sua religião, só fazer os rituais que a sua religião, né, só as práticas, vamos dizer assim, da sua religião. Mesmo nós, os espíritas, não devemos achar que só porque frequentamos a nossa casa espírita, só porque tomamos passes ou aplicamos os passes, só porque doamos cestas básicas ou fazemos sopa, não é? Ou atendemos, consolamos as pessoas no atendimento fraterno, que isso baste, porque não basta. O bom religioso, ele precisa ter um comportamento parecido com o comportamento dos bons espíritos. A gente já não fala nem de Jesus, que está muito longe, né? Mas, de repente, um comportamento de um doutor Bezerra de Menezes,
não é? Um comportamento de uma Madre Teresa Nós de Calcutá. temos aí, né, Teresa? A gente fala do Dr. Bezerra, porque já desencarnou em 1900. Então, a gente tem as biografias dele. Mas nós fomos contemporâneos do Chico, né? Do Chico. O comportamento do Chico, ele foi televisionado, filmes, livros. Então, tá aí, contemporâneo. É o nosso modelo isso aí. Isso é um bom religioso. Um bom cristão. Né? E então vamos continuar. Nós só começamos a ler o parágrafo 13º. Então vamos reler novamente e vamos continuar daí. Absolutamente não, respondeu persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. E aqui a gente começa a ver que ela tem uma atitude muito cínica, não é? Ela usa aqui de sofisma. Ela colocar um escravo no tronco, porque é o que ela fazia, provavelmente. Em vez de falar, não, eu batia, colocava no tronco, não, eu aplicava disciplinas, olha só. Né? Ela já está demonstrando que ela é cínica, não é? Que ela está disfarçando a maldade dela, porque realmente ela só tinha a religião, como se diz, nos lábios. Ela não tinha a religiosidade, que é o que a gente precisa desenvolver. Ela não tinha compaixão, ela não tinha perdão, ela não tinha misericórdia dentro dela. Então ela procura usar aqui essas palavras doces, né? Não, eu usava disciplina, quer dizer, espancar a pessoa no tronco, não é? Porque ela diz assim, ninguém está livre de pecar, mas os erros dela foram graves, não é? E por isso a gente vai ver que ela ficou bastante tempo nessa situação. E aí ela continua. Os feitores eram excessivamente escrupulosos. Olha, outra palavra que ela camufla. Eles eram covardes, eles eram cruéis. É isso que eles eram. Ela coloca escrupuloso. Igual... Porque somos nós. A gente tem que tomar cuidado, né? Aqui hoje nós estamos, né? Desde o programa passado, a gente está falando isso. A gente não pode se iludir com o nosso comportamento. O primeiro passo, né, para que a gente se conheça, para que a gente se torne um espírita verdadeiro, é a gente reconhecer que nós somos imperfeitos, temos muitos erros, somos mentirosos, orgulhosos, somos falsos muitas das vezes. O nosso comportamento não é assim. Porque é muito melhor a gente ter essa compreensão dos nossos erros, porque a gente sabe o quanto a gente precisa melhorar. Porque se a gente começar a usar de palavras doces, desculpas, sofismas para o nosso comportamento, igual essa senhora está fazendo, fica difícil. A nossa caminhada evolutiva, ela fica mais demorada. Não é que essa senhora não vai evoluir, não vai melhorar, claro que vai. Não é? Todos nós temos essa chance, por pior que seja o nosso comportamento. Mas essa ilusão aqui não nos cabe mais, porque ela está usando palavras, vamos dizer assim, menos pesadas para descrever um comportamento muito arbitrário, muito cruel. Ela chama os capatazes de escrupulosos. Olha só, é muito diferente crueldade de escrúpulo, não é? Covardia de escrúpulo, é diferente, mas ela usa essas palavras. Mas nós, vamos ver mais adiante. Isso. Um detalhe maior. Não raro, algum negro morria no tronco, olha só, mas era disciplina, não era crueldade. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral, para advertência. Ela matava. Interessante porque ela era religiosa, boa religião. Então ela frequentava a missa e tal. A missa, nessa época aí, século XIX,
final do século XIX, por aí, muitas vezes as pessoas não liam o que estava na missa. Muitas vezes era falado em latim, não sei como é que era lá. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não tinha o conhecimento real. Agora, incutindo o conhecimento real do Evangelho, e muito mais longe ainda o conhecimento que o espírita tem. Mas nós temos que nos ater ao seguinte: o não matar é o mandamento da lei de Deus. Ele vem lá de Moisés. Moisés é quantos séculos antes de Jesus? Moisés 1.300 anos antes de Jesus. Os mesmos espíritos, nós hoje somos aqueles lá da época de Moisés, já viemos reencarnando. E esse conhecimento do não matar está incutido em nós durante várias existências, mas mesmo assim nós, camuflando isso, estamos fazendo. O não matar hoje, ele toma uma abrangência muito maior para quem tem o conhecimento do espiritismo. A gente sabe que não basta não é não matar o irmão, dar um tiro, uma facada nele. É não matar a alegria do outro, não matar a esperança. Já é uma abrangência maior do conhecimento que o espírita tem. Mas o não matar aqui, que está especificado aqui na história, que na questão da escravidão e tal, ela falava, eu hesitava ordens porque eu não queria contrariar os feitores, aquela organização da fazenda, e os escravos rebeldes. Claro que tinha que ser rebelde do jeito que eram tratados. Como que não vai ser rebelde? Né? Só ser um missionário ali no meio, muito difícil. E para escarmento geral, para escândalo geral, tinha que matar. Advertência, era para advertir. Escarmento geral, e aquilo divertia e tal. Realmente, isso tudo ela sabia que estava errado. Agora, o legal vem daqui a pouco. Ela usa justificativas. E a gente precisa, né? Todo o estudo que vem do mundo espiritual é para a gente melhorar o nosso próprio comportamento. Que a gente não haja como ela nas situações que a gente detectar que está errado. Não ficar arrumando justificativa, porque ela está arrumando justificativa aqui nesse parágrafo inteiro para dar desculpa para ela, que ela, né, era boa religiosa, que ela não era cruel, ela só fazia disciplinas, né? Que os capatazes não eram covardes, eles eram escrupulosos. E ela matava, era para dar exemplo. Eu procurei no dicionário, escarmento pode ter como significado advertência. Era exemplo. Ela estava advertindo os outros que se fizessem a mesma coisa iam morrer. Então que nós, né, procuremos ter um comportamento diferente. A gente está sabendo que errou, admite pelo menos, errei, né? Não seja hipócrita a esse ponto, não errei, não consigo ainda, vou melhorar, mas já é um importante passo, porque quem se acha bom não precisa melhorar em nada. Eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, eu nunca erro, só quem erra é os outros, só quem faz maldade é o obsessor, e aí para que vai melhorar, né? Já é um passo, e ela vai continuar. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas, mas ela disse que era rica. Por que ela era obrigada a vender? Ela lá em cima, ela diz assim, apesar da fortuna, né? Ela tinha uma fortuna. Então, outra desculpa que ela diz, eu era obrigada a vender. Porque agora também não era para sobrevivência. Não era, mas pode ser, porque muitos donos de fazenda tinham relacionamento com escravas, e aí, ao invés de culpar o homem, tirava de escravos, os filhos eram separados. Muitas vezes as situações a gente vê inúmeros casos desse, né? Aí ela continua. Muitas vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Harmonia doméstica, exatamente isso. Então tinha que separar os filhos das mães para harmonia doméstica. Ou também para que a mãe tem que cuidar dos bebês, e passando os bebês elas podem voltar para o trabalho na roça. Também. Então é mais ou menos. Mas ela está usando. Cada caso lá. E ela está usando, né, que ela era obrigada. Ninguém obriga você a fazer coisa errada. É você mesmo que, não é? A gente já conversou sobre isso. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência. Aí é que é o legal. Porque... Mas, só para terminar o ponto, mas confessava-me todos os meses
quando o padre Amâncio visitava a fazenda. Aí são 2 estudos. Ó, sentir-me morder-me a consciência. Aí é que é o problema. Porque o livro foi escrito aqui, o André Luiz relata o diálogo que ele teve com ela. Claro que pode ter sido muito maior o diálogo, mas esse livro foi supervisionado pelos espíritos superiores, essa obra toda, para poder trazer para nós o conteúdo que interessa para nós estudarmos. Mas e nesse conteúdo, faz questão de observar isso aqui, ó. Nessas ocasiões, quando ela separava o filho das mães, os filhinhos das mães, os bebês, aí a consciência dela acusava. Matar podia. Então, olha o que a gente quer dizer com isso, olha. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muito se pedirá. Se pedirá sempre daquele que recebeu. Agora, muito se pedirá de quem muito recebeu. A Teresa leu nos programas anteriores um trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, não foi, Teresa? Em que uma espírita estava lá que conheceu o Dr. Bezerra de Menezes. Mais culpada ela é, porque ela conheceu a verdade realmente, conheceu palestras, viu palestras, ouviu da boca dele sobre o espiritismo. Então, muito vai ser pedido a ela, muito mais de quem não conhecia. Então, no caso aqui da nossa irmã, tudo que ela fez de errado na questão de matar aqueles escravos, ela vai ser cobrada por isso. Agora, ela vai ser muito mais cobrada por isso aqui das crianças. Por quê? Ela está dizendo, porque isso ela sabia que estava... Isso ela estava... Sabia não é que não sabia, a palavra é... Ela reconhecia muito mais o erro aqui e mordia-lhe a consciência. Então, pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, como nós comentamos, as leis de Deus, os 10 mandamentos que nós conhecemos, eles vêm de Moisés, séculos antes de Jesus. E esse conhecimento está conosco há muito tempo. Só que, de acordo com a evolução do espírito, do conhecimento do espírito, essas leis vão ser muito mais, elas estão muito mais em letras, muito mais, vamos dizer assim, né, fazendo um raciocínio, em letras muito mais garrafais na consciência nossa. E à medida que o nosso conhecimento vai aumentando. Então, o não matar, como ela fez ali com os escravos, ela já estava na consciência dela. Mas muito mais gravado na consciência dela estava o separar os bebês das mães. E aí ela talvez tenha sido mãe. Exatamente. E pode ter sido exatamente isso que deixou ela mais tempo no umbral. Porque a consciência doeu mais. Olha o que ela disse. Sentir, senão ele não botava aqui para a gente analisar. Sentir-me morder-me a consciência. Então, muitas vezes, aquilo que nós cometemos, os erros, aquilo que nos acusa imediatamente, né? Que aquela luzinha fica pitando dentro, aquela barulhinho, pipi dentro da gente, epa, isso está errado, isso está errado. Aquilo ali eu já repeti N vezes, eu sei que aquilo está errado, estou fazendo. Porque o que ela fazia com os negros, todo mundo fazia, assim como todo mundo fazia o que fazia com as crianças, com as mães negras, pretas da época. Então, era a mesma coisa. A gente não pode falar que era porque todo mundo fazia, ela fazia igual. Não. Agora, o fato de ela separar a criança das mães lhe doía mais na consciência, porque isso ela tinha mais certeza de que isso estava mais gravado na consciência dela, que estava errado. A lei de Deus, que está gravada em todas, mas dela estava mais grifado isso, e ela sabia que estava errado e fazia. Porque a gente pode desenvolver, vamos dizer assim, a nossa conscientização das coisas, desenvolver a consciência, através da meditação, através da meditação do nosso comportamento, não é? Do como a gente, o que a gente já sabe, o que a gente tem estudado. Isso, de alguma maneira, ajuda, e as leis de Deus estão escritas ali. Então não tem como fugir. Na sua sabedoria divina, Deus não colocou as suas leis em um determinado livro ou em outro compêndio. Ele colocou na nossa consciência, para que ninguém acuse de não reconhecer o que é o certo, o que é o errado. Olha, pergunta 619 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei?
Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, a compreensão, ela vai em graus. A compreensão daquilo que eu estou fazendo de errado, dizendo que aquilo está errado, ela é gradativa na medida de cada um. Então, por isso que o Evangelho diz: muito se pedirá aquele que muito recebeu. A palavra muito aí tem uma conotação, tem uma importância muito grande. Muito se pedirá porque você recebeu muito de conhecimento, você já tem muito conhecimento. Então, dos erros que ela cometeu aqui, o separar as crianças da mãe, esse conhecimento ela já recebeu, ela sabe muito melhor. Então, isso mordeu a consciência dela, o que não acontecia quando ela matava os negros. E aí ela continua, a gente vai continuar a ler. E depois da comunhão, né, que ela confessava todos os meses com o padre Amâncio. E depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais. Que beleza, e aí, outra coisa, ela acha que o que ela fez, mandou matar, separou, isso é uma falta venial. Não é venial. Matar é uma falta mortal. Pela lei da igreja, pela lei da igreja, existem os pecados, vamos dizer assim, que eles usam, né, essa palavra, os pecados veniais, que são aquelas coisas simples, mais simples, vamos dizer assim, gula, preguiça, luxúria, avareza. Isso é pecado venial, isso é erro venial. Pula gula. Mas né, inveja, a ira. Mas o que ela fez é pecado mortal. Olha outro sofisma que ela diz. Ela coloca que era venial, era coisa simples. Mandar matar, mandar esfolar, né? Separar os filhos das mães, porque era uma maneira de torturar uma criatura. É tortura. Tortura não é uma falta venial, é uma coisa, segundo a igreja, é uma falta mortal, é um pecado mortal. Mas é o que ela dizia. Era fácil, né? Era só se confessar e o padre dava absolvição, ponto, ela estava quite com a consciência dela, né? E o espiritismo nos ensina justamente o contrário, que a gente só vai se livrar dos nossos erros quando a gente realmente se arrepender deles, quando a gente expiar cada um deles e quando a gente repará-los. Não tem outro caminho. Não adianta ninguém dizer para nós: olha, os seus erros estão perdoados. Ninguém na terra tem esse poder de fazer isso, porque Jesus falou: a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus curava as pessoas, ele falava: vai e não tornes a errar, porque da outra vez a coisa pode piorar muito. Era isso que ele dizia. No livro Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, no capítulo 25 desse livro, o Espírito explica, André Luiz, essa questão da fixação em coisas erradas. Ele fala assim: a cristalização do Espírito em torno de certas situações e sentimentos nos traz a viciação do erro. Porque eu sei que está errado, eu tento camuflar isso, mas eu fixo naquilo ali que aquilo está certo. E até remover aquilo porque está errado. No caso dela aqui é matar o negro porque é negro, porque era preto. E está errado. Era legal, mas era imoral. Mais uma vez, só aproveitando o tempo que dá resta, que nem tudo que é legal é moral. Está na lei, mas é lei dos homens, é com a permissão de Deus. Muitas vezes é com a permissão, não é não. Mas é imoral. A escravidão é um grande exemplo disso. Era legal, mas era imoral. Então a gente tem que observar bem isso. Nem tudo que é legal é moral. Né? Isso. Então nós estamos terminando. Né? No próximo programa a gente vamos repetir esse parágrafo, que é muito interessante, né, para nós, e como o Marco sempre gosta de lembrar, nós estamos estudando, nós não estamos só lendo, né? Então a gente vai na obra básica, a gente recorre aos outros livros de André Luiz, não é? Então vamos terminando por aqui, agradecendo a Deus, aos bons espíritos e a paciência de todos vocês em nos ouvirem. Muita paz. Fiquem com Deus e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.